A eleição acabou. Vitória da democracia. Agora é hora de cobrar, né? Lula e os LGBTs, o que podem esperar do senhor? Ideologia de gênero. Aff. Colombo Garrone de volta, tudo bem, gente? Tô de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante informação, opinião, deboche, humor. Meu cachorro, vocês sabem que aqui é meu espaço e é aleatório, né? Vocês sabem, né? Meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas. Sempre no esforço de trazer conteúdo para vocês. O tempo é curto, mínimo, mas eu tô aqui. E já adianto, o vídeo de hoje é bem pessoal e íntimo. Vocês devem imaginar por quê, né? Mas tem mais. A coluninha do Francisco está especialíssima. Francisco, num esforço de reportagem, vai mostrar para vocês as entranhas de uma manifestação bolsonarista, verde-amarelo, golpista e, acima de tudo, breca. Aquele povo que diz defender a democracia, que quer que a voz do povo seja ouvida. Mas o que é povo? Povo é gente que se fantasia de verde-amarelo e vai para a rua pedir golpe de Estado. Isso é povo para eles. Francisco me levou até lá. Francisco, repórter, como você nunca viu, sempre no fim da coluna do Garrone. Não percam. Então se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à coluna do Garrone em casa. Gente, a eleição passou, foi tensa, violenta, desonesta, marcada por fake news. E o resultado apertadíssimo, mas não menos legítimo por conta disso. No fim das contas, era uma eleição quase simples, né? De um lado, um projeto autoritário. E de outro, vários candidatos comprometidos com a democracia, mas só um deles com chance real de ganhar. Ganhou, né? Lula é perfeito? Não, longe disso. E a partir do dia 1º de janeiro, Garrone, jornalista, estará na oposição, como todo jornalista tem que estar, né? Do lado bolsonarista, a campanha foi marcada pelo debate de temas que nem deveriam ser debatidos, né? Satanismo, banheiro unissex, comunismo. Do lado democrático, temas reais, fome, inflação. No fim, teve o fator Janones e teve aquela história de canibalismo e a gente não vai esquecer jamais daquela coisa de pintou um clima. Nesse vídeo, quero tratar de um assunto que na briga pelo bem maior, a.k.a. democracia, o assunto ficou de fora, mas é fundamental porque tem a ver com a existência de uma parcela importante da população. O presidente Lula, nas primeiras falas, depois da confirmação da vitória, se comportou como chefe de Estado, né? Como estadista, ou seja, não falou só para aqueles que votaram nele, mas para todos os brasileiros. Ainda assim, ele ressaltou públicos específicos, negros, mulheres, indígenas. Tá errado? Jamais. Eu gostei especificamente quando o presidente recém-eleito tratou da questão do racismo como uma doença. Eu acho até emocionante, principalmente porque o presidente derrotado não acredita que haja racismo no Brasil, ou seja, falar em racismo para ele é uma tentativa de dividir o país, porque afinal somos todos brasileiros. Claro, somos todos brasileiros no mundo ideal, né? Porque na realidade há brasileiros com mais direitos que outros. Enfim, racismo é crime, nojento, doença, é óbvio, mas no governo derrotado não era. São negacionistas em várias camadas. Onde é que eu estou querendo chegar? Bem, pelo que eu vi, o presidente eleito não mencionou, pelo menos não destacou a questão LGBT. Durante a campanha em si, era algo esperado, né? Se associar aos LGBTs reforçaria aquelas teorias da conspiração da extrema-direita, lembrando que muita gente das trevas, que diz que fala em nome da luz, associa a homossexualidade à bestialidade e à pedofilia. Eu entendo, então, o silêncio estratégico do então candidato Lula. Para que comprar essa briga, né? Mas eu lembro da fala do presidente na Avenida Paulista, um discurso emocionado, que ele chorou, falando de fome. Naquela fala, horas depois de vencer, uma eleição em que ele se apresentava não como candidato do PT, mas um candidato de uma frente ampla. E ele foi lá e disse: eu já falei no centro, falei para a esquerda e agora estou falando para a esquerda outra vez. Ou seja, a eleição vencida, ele reforçou que ele é um político de esquerda, né? Isso apesar de ter a nada esquerdista Simone Tebet na campanha dele desde o segundo turno. Na prática, vai ser um governo, tudo indica, centrista mesmo. Mas naquele momento ele discursava para a militância. Naquele momento
Ele não falou dos LGBTs. LGBTs que apoiaram avassaladoramente o candidato Lula. Pesquisa da Datafolha feita em julho mostrou Lula seria o candidato de 76% dos homossexuais e bissexuais. E a mesma pesquisa revelou 80% dos gays e bis rejeitavam Bolsonaro. Difícil saber como os LGBTs acabarão votando de fato, porque o voto é secreto, mas o Datafolha e o nada científico DataGarrone apontam para esse sentido. A grande maioria dos LGBTs apertou 13 já no primeiro turno. E agora? Eu não acho que qualquer grupo social tenha direito de chantagear um candidato, não acho que deva existir um lobby do arco-íris, nada disso. Mas eu acredito que Lula seja sensível a essa questão, que saiba a importância desse assunto e entenda como a população LGBT é mais vulnerável por ser LGBT. Eu não estou falando de mim. Hoje eu entendo, de certa forma, que eu nasci salvo, né? Homem branco, cis, de família militar, estudei em bons colégios, boa faculdade. Eu já fiz um vídeo sobre mim recentemente chamado Viva a Família Militar. Se quiser me conhecer melhor, assista. Nesse vídeo aqui eu quero falar de Brasil, do homofóbico e transfóbico Brasil. Eu não vou ficar aqui voltando para a gênese da história, do preconceito, da orientação sexual, identidade de gênero no Brasil. Não, tem literatura sobre isso, pesquisem, leiam, tá bom? Deprimidinhos e deprimidinhas. Eu vou trazer aqui alguns exemplos recentes, né? A homofobia está entranhada, incrustada no Brasil, igual marisco no casco do navio. Então toma um plazilzinho e vem comigo, tá? É meio nojento e tal, mas se fosse para falar coisa boa, eu montava um canal de ikebana. Eu não tenho dotes manuais, eu sei só falar. E jornalismo é para falar coisa ruim, tá? Denunciar, apontar contradições, equívocos por parte dos poderosos, né? Então vamos lá. Bem, vocês viram a campanha, né? Homofobia bombou. Vamos lá. A fala do vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão é um exemplo. Aquele que forçou um sotaque de gaúcho para ganhar a eleição do Senado e acabou ganhando. Um golpista notório que tem como ídolo um torturador, fez uma denúncia grave contra o governador eleito Eduardo Leite, que concorria ali contra o ex-ministro Onyx Lorenzoni, aquele que confessou ter feito caixa 2, depois fez uma tatuagem, se disse arrependido e foi perdoado, inclusive, pelo suposto bastião da moralidade Sérgio Moro. Vamos lá, vamos à denúncia grave do general senador com cabelo mais preto que a asa da graúna contra o Eduardo Leite. Vamos lá. O candidato que concorre contra o Onyx é um rapaz que fala bonito, rapaz novo, inteligente, resta dúvida. Minha mulher é apaixonada por ele, dizia, pô, cara é bonito. Diz assim, mas ele não gosta, hein, pô, presta atenção, presta atenção, fica atenta, pô. Ou seja, gente, ele lista elogios que a mulher faz ao agora governador reeleito e diz, ele não gosta. Tem outra interpretação. O vice-senador diz que o governador não transaria com a mulher dele. Eu sempre acho esse tipo de comentário podre, né? Eu já fui mais radical e diante de uma frase dessa dita pra mim, ai, você não gosta? Eu já respondi, o que te faz supor que se eu fosse hétero eu te comeria? Hoje eu evito a fadiga, né? Mas o vice-presidente insinuou. O cara é bonito, inteligente, jovem, mas não é digno do voto. Por quê? Porque é gay. Só faltou dizer que ele também não mereceria o voto porque tem um namorado loiro, lindo, médico, gato, gostoso. Chega a manteiga, derrete. Ele só elogiou o Leite, mas como ele é gay, não seria digno do voto. É ou não é homofobia? Ainda no Rio Grande do Sul, teve o horário eleitoral do candidato Onyx, que também tinha notas de homofobia. Eu tenho certeza que os gaúchos e as gaúchas entenderam que vão ter, se for da vontade de Deus do povo gaúcho, um governador e uma primeira-dama de verdade, que são pessoas comuns. Ainda bem que foi uma pessoa incomum que ganhou, né? E Deus, ao contrário do que o Onyx previa, não tinha vontade de ver ele eleito para o Rio Grande do Sul. E olha, eu já fiz um vídeo aqui criticando o Eduardo Leite, se você quiser ver. O Leite trata a orientação sexual dele como algo pouco importante e não algo estrutural, que seja determinante na sua vida. Bem, porque eu não estou aqui para elogiar ou criticar pessoas. Eu tenho ideias, princípios, valores, e é disso que eu falo. Eu não tenho compromisso com pessoas, mas com o que eu penso, né? Então tem esse vídeo que eu fiz sobre o Leite, se você quiser assistir. É um dos vídeos com mais views aqui no canal, não sei porquê. Eu gravei quando isso tudo aqui
era mato. E ainda falando do Rio Grande do Sul, um momento TBT aqui. Sabe, uma fala do Lula do ano 2000 com caráter homofóbico? Lembra dela? Pelotas é a cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. Claro, faz mais de 20 anos. E os bolsonaristas, gente, usam muito essa fala para passar aquela ideia. Bolsonaro é homofóbico? É, o Lula também é. E tem um fenômeno aqui, muito curioso, do bolsonarismo, que é o duplo pensar, sim, uma referência ao livro 1984 do George Orwell. É um padrão bolsonarista. Eu sempre dou o exemplo da vacina. O Bolsonaro investiu contra a vacina. Disse que provocava AIDS, ficou puto quando a vacina foi liberada para criança. E aí, quando ele é confrontado com o negacionismo da vacina dele, ele diz, ué, eu comprei a vacina no seu braço fui eu que comprei. Mas afinal, vacina é bom ou ruim? É bom e ruim, depende do momento. Duplo pensar. Pegando esse exemplo do Lula, quando é para dizer que Bolsonaro é homofóbico, se defender disso, se diz o Lula também é. Né? Agora, no duplo pensar bolsonarista, ao mesmo tempo, Lula é aquele cara que quer implementar a cultura gay, a ditadura gaysista e quer destruir a família. Para apoiar essa ideia, eles lançam mão dessa foto aqui. O Lula acompanha sorridente a performance de um beijo gay. 2 atores se beijando. Ué, o Lula é homofóbico ou gaysista? Depende do momento. É o duplo pensar bolsonarista. Quando é para aliviar a barra da homofobia de Bolsonaro, resgatam a fala de 20 anos atrás. E dizem que Lula também é homofóbico. Mas quando querem tratar Lula como uma suposta ameaça à família e tal, tascam a foto do Lula sorrindo diante de um beijo gay. Duplo pensar. Informação importante, a fala homofóbica é do ano 2000 e a foto do homem sorridente diante de um beijo gay é de 2018. Em 2022, o então pré-candidato a presidente grava um vídeo no Dia Internacional do Orgulho LGBT. Sabemos que o combate contra o preconceito e a homofobia é uma luta diária e precisamos de estar unidos em defesa da garantia de direitos e igualdade para todos. Eu tenho muito respeito por todos os gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais do nosso querido Brasil. Respeito, bom ouvir isso, né? Nesse vídeo ele também listou uma série de medidas adotadas no governo dele e de Dilma. Foi corajoso porque a gente já estava em ano eleitoral. Eu não vi essa mensagem dele ser usada contra a candidatura dele ao longo da campanha. Bem, de volta à homofobia dos dias de hoje, eu falei dos casos de políticos que são claramente homofóbicos. Houve casos de ataque também a 2 deputadas eleitas, a Erika Hilton e a Duda Salabert, 2 mulheres trans. Eu não vou aqui, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas, me aprofundar porque as falas são nojentas. Eu não quero que vocês vomitem assistindo ao vídeo. Eu só queria destacar aqui um tweet da Duda que eu achei ótimo. Ela lembrou que por causa da queixa-crime dela contra o deputado bolsonarista mais votado de Minas, queixa-crime por homofobia, ele não pode andar armado. Seria a contribuição dela para a sociedade. Arminha, só com a mão. Danada essa Duda. Bem, mas a homofobia nessa eleição não foi exclusividade dos políticos. E tem aquela gente, sabe, de bem, religiosa, que só quer o bem do outro, o melhor do outro. Gente que ora, que prega, que tem um suposto contato privilegiado com o divino. Elas sabem o que Deus quer. Tipo, tem uma pulseirinha VIP com acesso ao círculo íntimo do Senhor, do Pai Eterno, do Altíssimo. Sei lá como é que esse povo fala de Deus, não sei. São cidadãos de bem, ou cidadãs de bem. E com toda a boa fé do mundo dizem que os LGBTs são uma ameaça à existência dos seres humanos. Isso foi em ano eleitoral. Um exemplo só, olha aí. Então, o que está por trás disso? Destruir a família, sem dúvida nenhuma. Mas destruir a família só? Não. Destruir a vida humana, né? Porque, que eu saiba, homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Pois é, mas é tudo em nome do bem. Família e vida humana são 2 princípios centrais, são causas pelas quais as pessoas vivem. Temas que são bandeiras fundamentais para a maioria das pessoas. E a pessoa que só quer o seu bem diz... Sabe aquele grupo ali? Pois é, eles querem destruir a família e a vida. Só isso. E diante de críticas, essas pessoas se defendem. É liberdade de opinião, é a minha fé, é o que diz meu livro sagrado. Não posso mais falar o que eu penso? Cristofobia. Pois é, mas está longe de ser só uma única senhora idosa
docemente, candidamente, sorridentemente, destilando ódio homofóbico em nome de Deus. É só uma senhora idosa destilando ódio homofóbico em nome de Deus famosa. Porque teve outro caso de uma senhora homofóbica, nada doce, nada cândida e nada sorridente, mas igualmente destilando ódio em nome de Deus, e foi dentro de uma igreja. Foi em Jacareí, que fica a pouco mais de 1 hora daqui da cidade de São Paulo, um barraco, uma gritaria, claro, em defesa dos bons costumes. Padre, o senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. O senhor não vai falar de Marielle Franco, uma homossexual, uma envolvida com tráfico de drogas. O senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. Tenha paciência. Não é tema aqui, mas essa história de que a Marielle Franco tinha envolvimento com o tráfico é em cima de uma fake news lançada já na noite da morte dela. Uma foto em que uma mulher aparecia no colo de um traficante, disseram que era Marielle e que ela era namorada do tal traficante. Teve até uma desembargadora que foi processada por calúnia por ter feito essa associação entre Marielle e o crime organizado. Brasil, a gente conhece, acabou absolvida no STJ, entenderam que ela tinha pedido desculpa. Enfim, é uma mentira, tá? Ou seja, a ira da bolsonarista da igreja é motivada por 1, fake news e 2, homofobia. A homofobia é tão forte que ela, católica, acha que pode se insurgir contra a autoridade do padre, acha que pode gritar dentro da igreja, atrapalhar o serviço religioso da religião dela. Algo que ela, sem dúvida, considera central na vida dela, religiosa, não à toa tem essa fala tão apaixonadamente agressiva. A homofobia dela é maior que o respeito dela à instituição. Para quem é católico, é sagrada, a Santa Madre Igreja. Entre a Santa Madre Igreja e a homofobia pesou mais. Isso porque o padre fala de um ser humano assassinado. Para bolsonarista, e é óbvio que ela é bolsonarista, uma pessoa assassinada, fuzilada, e a senhora pensa homossexual. Metralhada numa emboscada, sem direito à defesa, e a senhora só pensa homossexual. E o valor da vida humana? Besteira, ela é homossexual. Eu vou gritar com o padre. Isso partindo de uma senhora devota, provavelmente, que ama a família e todo aquele rosário de estereótipos do discurso dos ditos cidadãos de bem. Liberdade de expressão. Esse é o argumento usado por aqueles que provavelmente concordam com a senhora, mas se abrigam nessa ideia, da liberdade de expressão. A fala da senhora só atrapalhou uma missa, O que tem de mal? Um caso isolado. Pois é um exemplo de um pensamento que está aí. Tem o discurso homofóbico sorridente da atriz, tem um grau acima a idosa, que tem o mesmo pensamento, mas é raivosa a ponto de interromper um serviço religioso da religião dela, literalmente querendo ensinar o padre a rezar a missa. Qual é o próximo passo depois da violência verbal? A violência física, deprimidinhos e deprimidinhas. E se por acaso, uma hipótese, um devaneio, se por acaso, numa análise combinatória, a pessoa que tem esse ódio homofóbico, por casualidade, seja uma pessoa que, tem uma arma, serendipity, sabe? Porque imagina, a pessoa tem essa raiva homofóbica em nome de Deus, uma pessoa cristã com uma arma, um cristianismo armamentista. Será que existe isso no Brasil? O que essa pessoa faria diante de alguém que ela acha que ataca os princípios que ela considera fundamentais, família, vida, pelo simples fato de existir? Porque a existência dessa pessoa, para esse povo maluco, é uma ameaça. Ela não precisa falar nada, fazer nada, é só existir para ser considerada uma ameaça. Esse é o cenário do Brasil do momento. Homofóbicos desinibidos. Isso, apesar de homofobia e transfobia terem sido equivalidos ao crime de racismo. Decisão do STF de 2019. Portanto, crimes inafiançáveis e imprescritíveis. E assim, como no racismo, o Brasil tem uma dificuldade grande, de fazer aplicar a lei quando o assunto é qualquer tipo de discurso de ódio. Senhor presidente, eu entendo que o senhor vai estar diante de um Congresso mais reacionário. O mais reacionário desde o fim da ditadura. Entendemos a dificuldade de governar nesse cenário. Mas existe uma comunidade que por acaso o apoiou de forma significativa, que é alvo de violência verbal e física. Existem pessoas que vivem num mundo paralelo, eu acompanho essas pessoas em grupos de extrema-direita no WhatsApp há 4 anos.
Na loucura da cabeça dessas pessoas, muitas vezes os LGBTs são ali quase sinônimo de pedófilo. LGBTs viram bodes expiatórios, e esse povo do ódio homofóbico corre risco de ser também o mesmo povo amante da arma. Afinal, o Brasil está mais armado do que nunca. Os cidadãos de bem armados e os cidadãos de bem homofóbicos são da mesma ala desse hospício da extrema-direita. E se criarem um hospício de verdade, podia chamar-se Olavo de Carvalho. Eu sei que dentro do PT, há décadas, o partido abraçou esse tema, muito antes de existir a sigla LGBTQIA+. Teve a fala do presidente no dia do orgulho LGBT, ainda na pré-campanha. Eu entendo que não cabia falar muito disso publicamente durante a campanha, né? Porque num ambiente marcado por fake news, qualquer gesto durante a campanha seria interpretado como uma confirmação das fake news. Importante sublinhar aqui, há 2 menções aos LGBTs no documento enviado pela campanha de Lula ao TSE, as chamadas Diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil. São posições importantes, claras, mas vagas. Vamos lá, eu tenho um documento aqui, são 121 diretrizes que eu vou ler aqui para vocês. Na diretriz 31, diz lá, abre aspas, as políticas de segurança pública contemplarão ações de atenção às vítimas e priorizam a prevenção e a investigação e o processamento de crimes e violências contra mulheres, juventude negra e também população LGBTQIA+. Isso é fundamental, a compreensão de que há brasileiros mais vulneráveis que outros quando o assunto é segurança pública. Tem mais uma menção aqui aos LGBTs na diretriz de número 41, abre aspas. Não haverá democracia plena no Brasil enquanto brasileiras e brasileiros continuarem a ser agredidos moral e fisicamente ou até mesmo mortos por conta de sua orientação sexual. Propomos políticas que garantam os direitos, o combate à discriminação e o respeito à cidadania LGBTQIA+, em suas diferentes formas de manifestação e expressão, políticas que garantam o direito à saúde integral desta população, a inclusão e a permanência na educação, no mercado de trabalho e que reconheçam o direito das identidades de gênero e suas expressões. Bem, como eu disse, são posições importantes, claras, mas vagas. A campanha acabou, agora é governo, é vida real. Os LGBTs merecem saber quais vão ser essas políticas que garantam os direitos, o combate à discriminação e o respeito à cidadania LGBTQIA+. E também merece saber quais vão ser as políticas de segurança pública que vão priorizar a prevenção, a investigação e o processamento de crimes e violências contra a população LGBTQIA+. Tudo isso está no documento. Ok, tem outras prioridades. O orçamento, a política econômica, a relação com os militares, como lidar com o Centrão, como recuperar o prestígio internacional do Brasil que foi perdido. Tem as mudanças climáticas que são urgentes, eu sei. Mas como jornalista eu pergunto, senhor presidente, como na prática o senhor e seu futuro ministro ou ministra da Justiça, ou talvez dos Direitos Humanos, como vão atuar para proteger uma minoria claramente vulnerável diante de grupos que abertamente pregam o ódio contra essa parcela da população? Isso num cenário em que o acesso a armas nas mãos de civis se multiplicou e a fiscalização foi minada ao longo do governo Bolsonaro? Como LGBT eu peço, senhor presidente, olha para as gays. Ai, gente, vocês sabem que eu fujo desses temas, né? Mas tem vezes que tem que falar, de vez em quando, que para mim é tão claro, né? Quando você protege a minoria, você protege todo mundo. Você protege todo mundo. Dá para fazer uma analogia com as pessoas com deficiência. Quando você prepara a paisagem urbana para atender pessoas com deficiência, as pessoas que, por exemplo, usam muleta ou cadeira de roda, você torna o ambiente melhor para todo mundo. Porque todo mundo, inevitavelmente ou possivelmente, pode ter uma deficiência temporária, né? Pode ter que usar muleta por um tempo, ou cadeira de roda. E quando você tem esse espaço pensado para quem tem dificuldade com mobilidade, todo mundo ganha, né? Porque está todo mundo incluído.
Quando você trata a minoria bem, todo mundo ganha com isso. Né? Gente, eu tô morto, que horas são? 2, a foto do Francisco, 2h57. São 2h57 da manhã, tá? Porque eu gravei uma primeira vez, aí deu uma no cartão, espero que o cartão de memória esteja funcionando, e eu tive que gravar tudo de novo. A primeira vez só tinha um áudio, e aqui é um canal no YouTube, né? É canal de vídeo, não é canal de áudio, mas espero que dê certo. Se você está vendo isso, é sinal de que deu certo. A seguir, Colonia do Francisco, especialíssima. Tô falando até fofo, assim que eu vou começar. Especialíssima. Um esforço de reportagem de Francisco José, uma matéria, assim, nas entranhas de uma manifestação bolsonarista que houve em frente ao comando militar aqui de São Paulo, pessoas pedindo que as Forças Armadas salvem o Brasil. Traduzindo para o português, golpe de Estado declarado, né? Gente pedindo golpe de Estado como solução para resolver todos os problemas do Brasil. Que tal respeitar o resultado da urna? Não, porque a urna foi fraudada, eu sei, a Lady Gaga. A Lady Gaga falou que a urna foi fraudada. Então é isso. O Francisco me levou, eu tive que ir, e ele mostra pra gente as entranhas de uma manifestação golpista, bolsonarista, verde, amarela e brega, porque é sempre muito brega, tá bom? Coluna do Galvão fica por aqui, a seguir, Coluninha do Francisco. Um beijo, tchau. Até a próxima. Olha quem tá aqui. E hoje, a Coluninha do Francisco, né, Franciscão? Franciscão! A Coluninha do Francisco está especial. Hoje é um Francisco repórter. Hoje é domingo, tá tendo uma manifestação de bolsominion aqui, frente ao quartel do Exército em São Paulo. E o Francisco vai de repórter. E eu vou de cinegrafista do repórter. E aí, meu celular é aqui, verdinho. E eu tentei botar uma roupa assim razoavelmente neutra. Tô com uma calça camuflada, uma jaqueta assim meio verde. E vambora. Francisco, repórter. Né, Franciscão? Né, Franciscão? Vamos? Olha aí a empolgação do Francisco. Francisco super empolgado. Estamos indo lá cobrir, né, Francisco? Quer cobrir? Quer cobrir ato golpista, Francisco? Vamos cobrir ato golpista, repórter? Vamos lá. E aí, Francisco? Como é que tá se sentindo no meio do ato golpista, hein? Fala pra gente. Hein? E aí, Francisco? Gostou ou não gostou? Cansado, né? Golpismo cansa, né, Francisco? Esse golpismo. Vambora. Cansou, né? Meio língua pra fora. Golpismo cansa, né, Francisco? Vambora.